Olá, turma, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Mauro Souza. Então vamos dar prosseguimento ao nosso tópico que se encontra também aqui, ó, página 118, livro 2, tipos de concentração. Lembrando, concentração é o quê? É uma relação que vai existir entre soluto por solução, tudo bem? Lembrando, índicezinho 1 ao lado da grandeza, soluto. Índicezinho 2, né, o número subscrito ao lado da grandeza, solvente. E quando estiver sem um índice, ou seja, sem um númerozinho do lado, é a solução. Correto? Então vamos aqui agora falar de mais outras, né? Outro tipo de concentração. Falamos de concentração comum, concentração molar, né? Título e percentual, em massa, volume e em massa por volume. Vamos falar agora aqui, ó, do ppm. Mauro, o que significa ppm? ppm significa partes por milhão. Pronto, já era. Lembra do percentual que você fazia x partes do soluto para 100 partes da solução? É o mesmo esquema tático. A única coisa que vai mudar é o quê? Que em vez de ser 100 partes, vão ser 1 milhão de partes. Tudo bem? Olha só, vamos lá. Como é que eu vou definir então, Mauro, o que é um ppm? É x partes do soluto para o quê? 1 milhão de partes da solução, que é esse 10 à sexta. Mauro, 10 à sexta, 1 milhão? Exatamente, porque nós temos 6 zeros. Olha aqui, qual é o ppm que nós vamos agora aprender? Os tipos de ppm. ppm em massa, que é parte por milhão em massa, que eu estou chamando aqui. Tudo bem? Como é que você vai fazer a relação? Gente, ppm massa é o quê? É a relação entre a massa do soluto pela massa total da solução. Lembrando que a distância do soluto para a solução tem que ser de 1 milhão. As unidades têm que se distanciar em 1 milhão. Então olha para cá. Então quais são as unidades que você vai poder ter? Você pode encontrar unidades de ppm em micrograma por grama. Micro é 10 a menos 6 gramas. Ou seja, para você ter 1 grama, você tem 1 milhão de microgramas. É muita coisa, né? Você pode ter aqui, ó, miligrama por quilograma, porque a distância de miligrama para quilograma é 1 milhão. Para você ter 1 quilograma, você precisa de 1 milhão de miligramas. Ou você pode ter aqui, ó, também a relação, ó, grama por tonelada. Por que, Mauro? Porque essa distância aí é de 1 milhão também. Ou seja, para que você tenha 1 tonelada, você precisa de 1 milhão de gramas, ou seja, 10 a sexta gramas. Então, como é que eu faço o cálculo? Mesmo esquema, mesmo esquema. Massa do soluto pela massa da solução. Só que tem que estar o quê? Na distância de 1 milhão, a relação. Olha para cá, por favor. ppm em volume. ppm em volume. Como é que eu faço? Mesmo esquema tático. Volume do soluto sobre o volume total da solução. A distância também tem que ser de 1 milhão. Tá entendendo até aí? A distância tem que ser de 1 milhão. Mauro, como assim? Como é que eu posso encontrar as unidades? Olha para cá, por favor. Você pode encontrar as unidades dessa maneira aqui, ó. Microlitro por litro, certo? Porque para você ter 1 litro, você precisa de 1 milhão de microlitros. Esse símbolozinho aqui, ó, o mi, significa micro, tudo bem? Vamos lá, olha aqui, galera. Agora você pode ter também aqui, que é o mais comum, que é o que mais aparece, ml por metro cúbico. Mauro, o que é um metro cúbico? Um metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? E 1000 litros é 1 milhão de ml, certo? Então vamos lá. Então você encontra ml por metro cúbico, ou você pode encontrar aqui, ó, litro por 10 a terceira metro cúbico. O que é 10 a terceira? 10 a terceira é 1000. Então você pode encontrar litro por 1000 metros cúbicos, ou seja, 1000 metros cúbicos é 1 milhão de litros. Traduzindo, a distância é a mesma. O denominador, gente, sempre vai ter que estar distante do numerador em 1 milhão. Sempre, sempre, sempre. Tudo bem? Agora aqui, por último, ppm em massa por volume. ppm em massa por volume. Como é que eu calculo? É o mesmo esquema. A massa do soluto pelo volume da solução. Só que não vá confundir com o percentual, que eu já te falei, que aqui embaixo tem que estar para 100, não é verdade? E com a concentração comum, que é diretão, certo? Aqui a distância tem que ser o quê? De 1 milhão do numerador para o denominador. Então, quais são as unidades que você pode encontrar? Aqui, ó, micrograma por ml, ou miligrama por litro, ou grama por metro cúbico. Então, são essas as unidades que você pode encontrar
envolvendo o ppm. Então vamos lembrar o que é o ppm? Relembrando, ppm parte por milhão. Então você sempre vai ter uma parte do soluto para 1 milhão de partes da solução. Tudo bem? Ou seja, são soluções muito diluídas, mas muito diluídas mesmo. Correto? Por exemplo, se eu falar que eu estou emitindo 50 ppm de enxofre para a atmosfera, quer dizer que em 1 metro cúbico da atmosfera, de gases da atmosfera, eu tenho ali, ó, em 1 metro cúbico, vamos imaginar, em 1 metro cúbico da atmosfera, eu vou ter aqui, ó, 50 ml, certo? 50 ml de, vamos imaginar, de SO2, por exemplo. Tudo bem? Então, isso que é o ppm, é essa relação que você vai ter. Mauro, dá pra me sair de ppm para porcentagem e vice-versa? Dá, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco, que são as relações entre as concentrações. Então, fique atento. Vou sair daqui da frente para que você possa tirar o print, certo? E a gente vai falar sobre os tipos, a relação entre as concentrações. Beleza? Tirou o print? Então, vamos ficar de olho agora para a próxima parte. Beleza? E aí, pessoal? Então vamos continuar aqui a falar sobre os tipos de concentração. Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai sair de uma concentração e ir para outra. Tudo bem? Então vamos começar aqui, ó. Vamos começar pelas concentrações do tipo molar e comum. Lembra lá como é a fórmula da concentração molar? Concentração molar, que é o emissão, certo? É a massa do soluto dividida pela massa molar dele vezes o volume da solução. Olha o que eu grifei aqui em verde. Galera, o que é M1 sobre V? Gente, M1 sobre V é concentração comum, que é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, como é que eu posso encontrar a concentração molar a partir da concentração comum? Basta eu pegar a concentração comum e dividir pela massa molar. Tranquilo. E se você quiser o contrário, se você não tiver a concentração molar, não é? Ou melhor, se você tiver a concentração molar e a massa molar e quiser encontrar a concentração comum, como é que eu faço? Pego a massa molar que está dividindo, vai para o outro lado o quê? Multiplicando. Olha aqui, ó, a relação. Então, Mauro, como é o esquema? Se eu quero encontrar a concentração molar e ele me deu a comum e a massa molar, o que eu faço? Apenas divida concentração comum pela massa molar. Certo? Mauro, se eu não tenho a concentração comum e quero encontrá-la a partir da molar e tenho a massa molar, o que eu faço? Pega a massa molar que está aqui, ó, dividindo, joga lá para o outro lado, multiplicando. Tudo bem? Coerente? E aí, galera, agora olha outra situação aqui, ó. Você pode também encontrar, certo, a concentração comum, que é o C aqui que está em verde, através da densidade do título. Gente, não confunda a densidade com concentração comum. Por quê? A fórmula é parecida. Mauro, como assim? A fórmula da densidade é essa, bem aqui, ó. Densidade é igual a M sobre V, não é? Não é isso que acontece lá na densidade? M sobre V. Só que preste atenção numa coisa. O que eu já te falei desde o início? Desde o início. Toda vez que aparecer o índicezinho 1 aqui do lado, é soluto. Toda vez que aparecer aqui, ó, o 2 é solvente. E quando não aparecer ninguém, é solução. Então, o que é concentração comum? Massa do soluto pelo volume da solução. Densidade é massa total da solução por volume da solução. Ou seja, não tem nada a ver, tá, com a concentração comum. A concentração comum é massa do soluto, volume da solução. E a densidade é o quê? A densidade é massa da solução pelo volume da mesma, pelo volume de solução. Correto? Então, olha só, galera. Vamos lá, então. Como é que eu posso, então, calcular a concentração, certo, comum, através da densidade do título? Simplesmente, basta multiplicar a densidade pelo título. Lembra qual é o título? Título pode ser em massa, pode ser em volume, pode ser em massa por volume, né? Só que ele vai te dar em percentual. Tudo bem? Desculpa aqui a gagueira. Ele vai te dar em percentual, em porcentagem. Então o que você faz? Só dividir por 100. Lembra que o título tem que estar entre 0 e 1? Lembra lá?
Então o que acontece? Você vai pôr aqui o valor do título em número decimal. Se ele te der a porcentagem, só dividir por 100 que você vai ter aquele resultado em número decimal e você vai colocar aqui, certo? E você multiplica pela densidade por 1000. Mauro, que diabo é esse 1000 aí? Esse 1000 nada mais nada menos do que o quê? O fator de correção. Fator de correção de unidade. É automático, certo? Por quê? Porque densidade é em miligrama por ml. Aqui tem que sair o quê? Em grama por litro. Então esse 1000 aí multiplicando vai automaticamente corrigir a unidade, certo? E lembra aqui, ó, olha o que nós fizemos. A concentração comum, ó, para me encontrar molar agora, vamos fazer aqui, ó. Para me encontrar molar, não é só dividir a comum pela massa molar, certo? E a concentração comum não pode ser encontrada dessa maneira aqui, ó, 1000 vezes a densidade vezes o título? Sim. Então olha aqui, ó, que eu fiz aqui em verde, olha a mágica que eu fiz a relação, olha só. 1000 vezes a densidade vezes o título dividido pela massa molar, nada mais, nada menos do que o quê? A concentração molar, concentração em mol por litro. Vai sair direitinho. Então, Mauro, basta jogar aí nessas formulinhas, tudo mastigadinho, e eu vou acertar o meu item, vou acertar a minha questão? É, tranquilo, se ele pedir para você e fornecer densidade, percentual, se ele te der o percentual, tu transforma para número decimal. Como? Dividido por 100. E joga aqui no lugar, no T, que é o título, beleza? Dividindo pela massa molar, encontra a concentração em mol por litro, que é o imizão, tá? Ei, gente, agora pra cá, ó. Essas duas outras, né? Esses dois outros tipos de concentração, que é fração molar e molaridade. Não confunda com molaridade. Molaridade é o W. Molaridade é o Mzão, tá? Gente, fração molar. O que é a fração molar? É a relação entre mols de soluto ou solvente e mols total envolvido na solução. Mauro, como assim? Você nunca vai calcular a fração molar da solução. Você vai calcular a fração molar ou do soluto ou do solvente. Você sempre vai calcular a fração molar de um dos componentes da solução, correto? Então olha para cá para mim, por favor, acompanha comigo. Preste atenção aqui, ó. Então, a fórmula da fração molar é essa. Número de mols de um dos componentes, pode ser o componente A, o B, o C, o soluto ou o solvente, sobre o número total de mols. Esse número total de mols, o que é? É a somatória. É a somatória dos mols de soluto com os mols de solvente. É o que tem tudo na solução em mols. Então, olha só, se ele perguntar para você, calcule a fração molar do soluto. Aqui vamos chamar de X1, lembra? 1 aqui do lado subscrito é soluto. Como é que eu faço? Pego o número de mols de quem? Do soluto, correto? Número de mols do soluto e divido pelo número total de mols da solução. Se ele te pediu do solvente, como é que tu vai fazer? Pego o número de mols do solvente, aqui a fração molar para calcular. Pego o número de mols do solvente e divido pelo número total de mols envolvidos na solução. Ok? Esse N aqui, ó, é a somatória do N1 com o N2. Soluto mais solvente. Tranquilo? E a molaridade, Mauro, como é que eu faço para calcular? Mauro, como é que eu calculo? Molaridade é uma relação que você vai ter entre o número de mols de soluto e a massa do solvente em quilograma. Repetindo, número de mols do soluto pela massa do solvente em quilogramas. Nós chamamos isso de molal, certo? É o nome da unidade. Você pode falar em mol por quilograma ou você pode falar molal, que está correto, beleza? Como é que eu faço então para calcular a molaridade? Olha só, galera, número de mol de soluto, aqui ó, N1, sobre a massa do solvente que ele forneceu. Pronto, apenas isso, não tem erro. Vamos lembrar como é que calcula o N1? Tá aqui ó, o N1 ó, é a massa do soluto pela massa molar do soluto multiplicada pela massa do solvente. Galera, esse valor é parecida com a fórmula aqui, ó, da concentração molar. Só que ao invés de ser o volume, é a massa de quem? Do solvente. Então não confunda molaridade com molaridade.
certo? Então, gente, nós terminamos a parte de concentração comum, concentração molar, percentuais, título, ppm e relações entre as concentrações e outras concentrações. Essa aqui, gente, a fração molar, ela é muito mais usada lá para o estudo dos gases. Vamos ver um pouquinho mais lá para frente. E a molaridade, ela quase não é usada em termos de prova para você a nível médio, mas ela existe, certo? A nível de prova militar e outros vestibulares, ela pode aparecer, certo? Então, é bom também a gente falar. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta de informação para vocês. Tudo bem? Isso também está lá no seu livro, página 118, livro número 2. Então, por hoje, vou sair aqui da frente para que você possa bater o print. Batendo o print aí, bonitinho. Beleza? E, então, por hoje é só. Posteriormente, vamos falar sobre diluição, né? Mistura de soluções. Tudo bem? A gente vai falar disso mais lá para frente. Tchau, tchau!